Sejam todos muito bem-vindos a esse ambiente virtual. É um prazer estarmos com todos mais uma vez. Enquanto todos vão se aconchegando, né? Aí, cada um acessando o ambiente, a gente vai entrar em comunhão com Deus, dizendo assim: cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. No deserto tão só, entre homens de bem, cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Como exórdio da tarde de hoje, vamos fazer a leitura do livro Centelha do Cristo, de Rafael Lavarini, Alegria e Mudança. Retorne sua alegria de viver. Creia nas possibilidades vindouras, na certeza de que Deus nunca abandona seus amados filhos. Evite a ociosidade no ambiente do quarto, sintonizado em programas que falam de crimes, locais onde há predominância de vicissitudes, redes sociais em excesso. Enfim, busque sempre efetivar sua construção espiritual, através do otimismo e confiança que o Evangelho nos lega. Nos disse lá em Lucas: não tem mais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vamos fazer agora a nossa prece inicial através de Antônio. Senta aqui no colo, mamãe. Pode começar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti confiou a piedade divina, sou minha anjo e guarde, ó vem. Amém. E assim sendo, querido Mestre Jesus, Deus, nosso Pai de infinita bondade, nós te pedimos para dar por iniciado a reunião evangélica da tarde de hoje. Muita paz para nós todos. Vamos pedir agora a Ananda que faça a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 17, Sede Perfeitos, o item Missão do Homem Inteligente na Terra.
Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mas suponha que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver. Peraí. A vosso turno as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que ele se deve fazer. A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos do seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que direis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ele atingir seu patrão? Direis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações até que ele se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela, segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmo. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades e, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe tirar tudo aquilo que ela mesma lhe deu. Que possamos utilizar a nossa inteligência para o bem, para auxiliar o próximo. Então vamos iniciar agora, propriamente dito, o nosso tema, que a gente decidiu falar nessa tarde com o tema Tudo Passa. E para contextualizar o nosso tema, eu escolhi uma parte, da história do filme As Mães de Chico. Lá no filme As Mães de Chico, ele conta a história de 3 mães. E para que não perca a graça, para que vocês também sintam-se impulsionados a assistir, a gente vai falar apenas sobre a história de uma delas. É a história de Lara. Lara é uma jovem professora que estava há pouco tempo, namorando com Santiago. E Santiago, ele tinha um sonho, assim como muitos de nós temos os nossos sonhos. Santiago, ele tinha o sonho de fazer mestrado fora do país. Já tinha feito várias inscrições, até que recebeu aí uma carta, falando que ele tinha sido aprovado e tinha ganhado uma bolsa de estudo em Madrid. E ao mesmo tempo, Lara também descobriu que estava grávida. E fazia pouco tempo que os dois namoravam, então ela não sabia como dar essa notícia a Santiago. Mas criou coragem e eles se encontraram. E também Santiago tinha que criar coragem e dizer para ela da viagem que viria a fazer, que eles em breve provavelmente estariam se distanciando por algum tempo. E Santiago diz a Lara que tinha ganho a bolsa de estudo, que ia fazer mestrado em Madrid. Lara ficou triste, mas também criou coragem e disse que estava grávida.
Santiago não teve reação ali no primeiro momento, ficou sem saber como reagir, né, diante de tanta novidade, de tanta coisa em sua vida. E eles se despedem, Santiago vai para casa, Lara também vai para sua casa. Só que Santiago, ele foi para casa de ônibus e no meio do caminho, esse ônibus foi alvo de um assalto. E Santiago reage a um assalto, né? Foi defender lá uma senhora que estava sendo agredida pelo assaltante e termina por ser alvejado. Então Santiago vem a desencarnar. E ele ficou muito tempo como indigente porque ninguém reconheceu Santiago. E nesse tempo em que ele não aparecia, né, para Lara achava que Santiago tinha ido embora para Madrid, que tinha abandonado ela e ela estava grávida. Então começam a passar pela sua cabeça a ideia de abortar o bebê. E ela compra remédios abortivos, né, clandestinamente. E um certo dia, quando ela estava prestes a tomar esses comprimidos abortivos, né, é claro que a espiritualidade maior também estava ali auxiliando, né, para que aquilo não acontecesse. Cal, né, um amigo de Santiago, que era jornalista, viu a reportagem e identificou Santiago na reportagem. E aí ele se dirigiu ao IML e reconheceu o seu amigo, que estava lá como indigente. De imediato ele foi à casa de Lara, que foi no momento em que ela estava prestes a tomar os comprimidos abortivos, e diz a Lara o que tinha acontecido. Lara inicialmente não acreditou, achou que o colega estava querendo defender o amigo que tinha ido embora, mas logo em seguida ela acabou por acreditar no que Cal estava dizendo. E aí, Lara não toma os remédios abortivos, né? E Cal, ele estava fazendo uma reportagem, né, com Chico Xavier, na Casa da Prece. E resolve levar Lara com ele lá para a Casa da Prece. Chico Xavier, sem conhecer Lara, sem ter nenhum contato anterior, como a gente já conhece a mediunidade de Chico, né, já ouviu falar, quem não conhece já ouviu falar. E quando Chico visualiza Lara, ele olha para Lara e diz: minha filha, a vida é um bem maior. A vida que você carrega em sua barriga merece viver. E Lara se emociona, né? Quem diria a Chico que Lara pensara em tirar a vida daquele bebê, né? Com certeza a espiritualidade maior que estava ali protegendo aquela criança, protegendo aquela mãe, para que ela não tomasse nenhuma atitude inconsequente. E Lara continua frequentando a Casa da Prece e depois ela tem uma linda criança, né, uma linda menina. E aí um certo dia, né, Chico traz um recado de Santiago para Lara, dizendo que naquele dia, quando eles se encontraram e que falaram sobre a gravidez, Santiago tinha percebido só depois, né? Ele disse que só depois, quando estava no ônibus, tinha percebido o quanto a amava e que queria muito cuidar dela e agora também da sua filha, que não escreveu porque ainda não tinha condições de escrever. Essa linda mensagem está lá no filme As Mães de Chico,
e também outras mais duas histórias, né? Que eu mesma já assisti quatro vezes, e toda vez que eu assisto eu aprendo coisas novas e me emociono, né? O quanto Chico Xavier ajudou essas mães que de alguma forma estavam com seus corações partidos, com saudade, né? E tinham aí o afago, o carinho, né, da mensagem dos seus filhos, dos seus entes queridos, dizendo que estavam bem, que a vida continua. Então, a mediunidade de Chico, ela dava para todos nós, né, essa possibilidade de ajudar. E ele usou esse dom dele durante toda a sua vida para ajudar o próximo. E se a gente parar um pouquinho para pensar na atitude de Lara, né, o quanto ainda nós, às vezes por um impulso, tomamos uma decisão equivocada, que vai repercutir durante toda a nossa vida. Graças a Deus não foi o caso de Lara, né? Ela decidiu continuar com aquela gravidez. Ela decidiu dar vida, dar essa possibilidade para essa criança. Então, nós temos como o Chico Xavier como um exemplo de que tudo passa, né? Se nós formos analisar a vida de Chico, as dificuldades pelas quais ele passou, né? A partir dos 5 anos de idade, a mediunidade se manifestou em Chico. Sua mãe foi a primeira pessoa que se comunicou, né, com Chico Xavier, a dona Maria João de Deus. E desde então, ele sempre utilizou esse dom para ajudar o próximo, abdicou de si mesmo em prol de auxílio ao próximo, trazer essas mensagens, né? E o quanto naquela visão ali, Lara estava sendo egoísta, querendo praticar o aborto, pois achava que a gravidez atrapalharia, né, a vida dela, a vida de Santiago, né? Quando na realidade não parou para pensar onde ficaria a sua responsabilidade enquanto mãe, né? O quanto que isso poderia trazer de bom, porque nós temos que olhar sempre também o lado bom, né, das coisas. Hoje nós estamos aqui em um ambiente virtual, o quanto isso possibilita que as pessoas se comuniquem, que nós estejamos juntos, apesar da distância, né? Então, a gente tem que olhar o lado bom de tudo isso, tem que perseverar, tem que ter fé, né? E não tomar atitudes impensadas, né? Refletir sempre nas consequências de cada coisa. Então, da próxima vez que formos nos queixar das dificuldades que enfrentamos, por que não nos lembrarmos das provações pelas quais Chico passou e do quanto ele lutou para cumprir a sua missão? Qual é a minha missão? Qual é a sua missão? Já parou para pensar? Por que nós estamos nesse planeta? O que nós viemos fazer aqui? A que nós nos propomos quando a gente estava lá planejando reencarnar? Quando nós escolhemos os nossos familiares para estarmos juntos deles? Então, a fé do médium era toda prova. Em um momento de grande dificuldade, ele perguntou a Emmanuel se havia possibilidade dele interceder às esferas superiores para que Maria de Nazaré trouxesse algum conselho para que ele pudesse enfrentar aquela dificuldade. E Maria de Nazaré mandou um recado para Chico. E o recado que ela mandou foi: isso também passa. Essa frase deu-lhe novo ânimo e ele fez questão de escrevê-la em um papel para que nunca mais se esquecesse. Isso também passa. As nossas dificuldades vão passar e nós vamos sair muito mais forte de cada momento, de cada situação. Então, aos 5 anos de idade,
Chico Xavier ficou órfão de mãe. Dona Maria João de Deus desencarnou, deixando 9 filhos. E Chico era um dos 9 filhos. E aí, cada filho teve que ficar, cada um com um membro da família. Eles foram separados. E Chico Xavier ficou com a sua madrinha, a senhora Rita, que diariamente lhe aplicava severos castigos. Então, Chico tinha um alento, que era a sua mãe. Chico conversava muito com a sua mãe, e ela lhe dava muitos conselhos. E ele disse que a maior emoção que teve em sua vida foi quando a sua mãe lhe apareceu aos 5 anos de idade, quando ela foi levar o consolo para ele, dizendo que ele tivesse paciência, que aquilo ali também ia passar, aquela situação. Então, Rita, ela achava, que Chico era meio maluco com essas conversas de falar com os espíritos. Então, ela queria que ele deixasse dessa maluquice. E certo dia ela falou com o padre da cidade. E aí o padre da cidade colocou uma penitência para o garoto, que ele tinha apenas 5 anos. Essa penitência era rezar 1000 Ave-Marias em uma procissão e carregar, durante a procissão, uma pedra de 15 quilos na cabeça. Vejamos por quanta coisa Chico passou, tanto de boa como também algumas coisas ruins. Certa vez, o filho de Dona Rita teve um ferimento na e ela procurou uma curandeira. E essa curandeira, era natural. Antigamente nós procurávamos as rezadeiras, as curandeiras. Hoje tem bem menos que antigamente. Essa curandeira disse que uma criança teria que lamber aquele ferimento durante 3 semanas. E Rita deu a notícia a Chico de que ele faria aquele serviço. Chico, desesperado, em pensamento, procurou a sua mãe, que disse: meu filho, tenha paciência, isso vai passar. E Chico fazia isso em jejum todos os dias pela manhã e percebia que à medida que ele ia lambendo aquele ferimento, a sua mãe ia colocando alguma coisinha ali que fez com que o ferimento sarasse logo. Nós não estamos sozinhos. Nós sempre temos alguém a nos auxiliar, os nossos anjos guardiões. Então, 2 anos depois, o Calvário de Chico terminou. O seu pai contraiu um outro matrimônio, dessa vez com Dona Cidália Batista, que teve a grandeza de espírito de reunir todos os irmãos de Chico. E deu-lhes mais 6 irmãos, Então, ao todo, seu João Cândido Xavier teve 15 filhos. E aí, nessa passagem onde ele fala, que a sua nova mãe mandou buscar os filhos, e ele diz assim, as palavras de Chico: ao perder minha mãe aos 5 janeiros de idade, conforme os próprios ensinamentos dela, acreditei nele, na certeza que ele me sustentaria, conduzido a uma casa estranha, na qual conheceria muitas dificuldades para continuar vivendo. Lembrava-me dele, na convicção de que era um amigo poderoso e compassivo, que me enviaria recursos de resistência. E ao ver minha mãe desencarnada pela primeira vez, com um cérebro infantil, sem qualquer conhecimento dos conflitos religiosos que dividem a humanidade, pedi a ela que me abençoasse segundo o nosso hábito em família. E lembro-me perfeitamente de que perguntei:
Mamãe, foi Jesus quem mandou a senhora nos buscar? Ela sorriu e respondeu: foi sim, mas Jesus deseja que vocês, os meus filhos espalhados, ainda fiquem me esperando. Aceitei o que ela dizia, embora chorasse, porque a referência a Jesus me tranquilizava. Quando meu pai se casou pela segunda vez e a minha segunda mãe mandou me buscar para junto dela, notando-lhe a bondade natural, indaguei: foi Jesus quem enviou a senhora para nos reunir? E ela me disse: Chico, isso eu não sei. Mas minha fé era tamanha que respondi: foi ele sim, minha mãe. Minha mãe, quando me aparece, sempre fala que ele mandaria alguém para nos buscar à nossa casa. E Jesus sempre esteve e está em minhas lembranças como um protetor poderoso e bom. Não desaparecido, não longe, mas sempre perto. Não indiferente aos nossos obstáculos humanos, e sim, cada vez mais atuante e mais vivo. Cada vez mais atuante e mais vivo. É assim que Jesus está conosco, né? É assim que Jesus permanece, apesar dos nossos obstáculos, dos obstáculos humanos que nós frequentamos, Ele está mais atuante ainda. Nós podemos até não perceber, mas nesse momento de tamanha dificuldade, Ele está carregando cada um de nós em seus braços. Tenhamos fé nisso. E Chico, aos 8 anos de idade, ele entra na escola e agora com todos os irmãos reunidos, ele passa a cultivar legumes e verduras e ele vendia nas ruas lá de Uberaba, em Minas Gerais, onde ele morava com seus irmãos. E assim ele ia ajudando no sustento dos seus familiares. Aos 10 anos de idade, seu pai começou a ficar preocupado, com aquelas maluquices de Chico, de falar com os espíritos. E aí ele cogitou interná-lo em um hospital psiquiátrico, pois ninguém entendia as visões que ele relatava. O garoto só não parou no hospital porque um padre da cidade lhe arranjou um emprego. Ele arranjou um emprego para Chico na companhia de fiação. Então Chico saía de 3 horas da tarde da escola e ia direto trabalhar e lá permanecia até meia-noite. Veja quantas horas diariamente Chico trabalhava para se manter, para manter a mente ocupada. Mas Chico não se reclamou. Chico dizia assim: passei fome, passei fome. Em Pedro Leopoldo sempre fez muito frio. Ventava muito. A nossa casa não era forrada. Às vezes a gente não tinha o que comer. Era somente uma panela no fogão. Mas ninguém em casa morreu por causa das privações que só comia arroz e chuchu. De vez em quando, uma mandioca, um ovo, carne era muito difícil. Caso tivéssemos tido muita comida em casa, eu iria me empanturrar, pois sempre gostei de comer. Como seria capaz de dar comunicações de espíritos com a minha barriga cheia? E se me sobravam somente os horários do almoço para escrever? Penso que tudo que passei na vida tinha uma razão de ser. O meu aparentemente adverso em que renasci foi grande valia para cumprir a minha missão. Então, quando ele diz assim que tudo que passou tinha uma razão de ser. E tudo que nós passamos tem uma razão de ser. Tem o seu propósito. Tem
o que a gente aprender. E é aí onde a gente tem que parar para refletir, né? O que Deus está querendo me ensinar com essa situação? O que é que Ele quer que eu aprenda? Né? O que é que a gente pode trazer de bom de uma situação como a atual? Acredito que todos nós já paramos para pensar nisso. Já fizemos aquelas ligações, né, entre famílias, né, chamadas de vídeo, e sai reunindo toda a família. O abraço que a gente hoje não pode dar, né, tão de perto, a gente tá dando através dos olhos, através das palavras. E é assim que a gente vai permanecer até quando disser assim, já pode abraçar, já pode beijar, né? Até quando a gente puder ter esse contato. Por enquanto, a gente vai utilizando os meios, né? E o que é que Ele quer que a gente aprenda com toda essa situação? Fica aí essa reflexão. Então, Chico também disse, né, falou sobre a questão das suas privações. Ele disse assim: agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Então, as dificuldades, elas nos impulsionam. Algumas pessoas não, algumas pessoas ficam tristes ali, deprimidas, né? E outras pessoas não, reagem de maneira a se superar. E é isso que a gente deve fazer, né? Reagir para nos superarmos, para que essa dificuldade termos melhor, né? A aprendermos algo mais, a usar esse tempo para alguma coisa boa, um sonho que a gente tinha, que a gente tem, né? Que a gente quer realizar. E o tempo, por falta de tempo, que a gente reclamava que tinha tanto, que faltava tanto tempo, agora não nos falta mais tanto tempo, né? Então agora você pode tirar aquele projeto antigo que estava dentro da gaveta e trazer ele de volta e procurar colocar ele em prática e procurar realizá-lo. Então, se cada um de nós pararmos para refletir sobre tudo que passamos na nossa vida, de alegrias ou tristezas, nós vamos ter a certeza que nós hoje somos o resultado de tudo que passamos, sejam momentos tristes ou alegres, né? Essas vivências serviram para poder trazer esse aprimoramento do nosso eu. As críticas, né? Chico Xavier também fala. As críticas nos auxiliam muito, é verdade. Através das críticas, a gente procura nos policiar. Porque às vezes as críticas também estão justamente naquele ponto em que a gente ainda tem dificuldade de crescimento. Então, quando alguém critica e dói, né, no nosso interior, a gente vai procurar não fazer para que fulano não tivesse razão, né? Então, as críticas também servem para que a gente cresça, para que a gente desenvolva esse nosso lado bom. Elas também nos impulsionam a sermos melhores. Então, a nossa vida, ela é composta de ciclos que passam e nos aprimoram os sentimentos. Eleva o nosso espírito, mas sobre é necessário a utilização da paciência. Nós precisamos ter paciência. Muita paciência. Lá em Eclesiastes, Eclesiastes 3, capítulo 3, do versículo 1
ao 8 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de prantear e de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerrear e tempo de paz. Interessante que todas as vezes que a gente para ler um pequeno trechinho, uma fala de Jesus, está mais atualizado do que nunca. De acordo com o ponto de vista de cada um que observa aquele momento, ele está sempre atual. Quando ele fala aqui que é tempo de passar e tempo de afastar-se, realmente é tempo de a gente se afastar um pouco fisicamente. Isso não quer dizer que a gente se afaste totalmente das pessoas, de maneira alguma. Pelo contrário, que a gente possa estar cada vez mais juntos, mais unidos, porque dessa forma nós vamos vencer juntos essa dificuldade. Nós vamos crescer juntos. E cada um na sua individualidade, se unindo aos demais, vamos nos superar, Quantas pessoas nesse momento pensaram na outra, porque agora não adianta mais a gente se proteger. Acabou-se o individualismo. Agora a gente tem que aprender a pensar no coletivo. Eu tenho que pensar no meu companheiro de trabalho. Será que ele também está se protegendo para que ele não se infecte e também não traga, o vírus para a gente, para que a gente se infecte também? Então a gente tem que pensar em todo mundo, E os nossos governantes, graças a Deus, têm pensado nisso, colocando aí as pias para que as pessoas asseiem as suas mãos constantemente. E isso é muito bom, porque a gente precisa desse pensamento coletivo, pensar no todo, porque todos nós precisamos nos proteger. Quando um só não se protege, não se cuida, ele passa para os demais e assim vira aquela bola de neve. Então, existe um ditado chinês que diz assim: sempre a primavera, nunca as mesmas flores. Esse ditado, ele resume com perfeição a ideia de mutação, de ciclos, de renovação, que é assim a nossa vida. Todos os anos a primavera chega, sem falta, mas sempre com novas flores, Não deixe de que a primavera seja apenas uma estação em vida. Aprecie o perfume de cada flor, porque a estação volta, mas as flores não são as mesmas, são outras. Elas trazem outros sentidos, para a nossa vida. Tem também outro ditado chinês que diz assim: o homem sábio aprende com os exemplos dos outros. O homem comum aprende com as próprias experiências. Confesso a vocês que eu não sou tão sábia assim. Às vezes a gente erra, torna a errar, não tem tanta paciência como deveria ter para esperar o tempo,
né? Há tempo de silenciar, né? De guardar para a gente e esperar que Deus haja, esperar que a vida, né? Que venha uma nova primavera, que traga novas flores. E às vezes a gente não é tão sábio assim para aprender com os erros dos outros e a gente precisa, né, errar um pouquinho para poder aprender. Mas tenho certeza que isso não acontece com vocês, né? Acontece comigo, que ainda estou iniciando o meu processo evolutivo, né? Mas a gente realmente procura estudar, procura ver aí os exemplos, né? Como a gente falou sobre Chico Xavier, de que tudo passa. Essa mensagem que Maria de Nazaré, nossa querida mãe, mandou para Chico, ela também falava muito a Jesus, né? Quando Jesus chegava aí com suas indagações, ela dizia, isso também passa, né? Então, que espírito iluminado que Jesus escolheu para ser sua mãe, né? E para ser a nossa mãe, o nosso exemplo de mãe, que a gente possa sempre se espelhar nessas pessoas que deixam boas mensagens, né, para toda a humanidade. E aí, Chico Xavier nos deixou uma mensagem dizendo assim: todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe também passará. Dias de felicidade são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passa. E guardemos a certeza, pelas dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante a uma enorme embarcação. Às vezes parece que vai sossobar diante de turbulências, de gigantescas ondas. Mas isso também é porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará ao porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passarão. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Chico Xavier, né? Então, todas as vezes que a gente se sentir cansado, que a gente possa se lembrar, né, do quanto Chico Xavier trabalhou incansavelmente. Até os 92 anos de idade, ele dormia poucas horas por dia. E nas demais horas, ele não perdia a oportunidade de auxiliar e servir ao próximo. E que a gente possa aproveitar cada momento, cada oportunidade de auxiliar o nosso próximo. Não pensemos se o nosso próximo merece ou não. A crítica não cabe a nós, né? Cabe que o nosso próximo está precisando da gente e a gente tem que aproveitar aquela oportunidade de auxiliá-lo. Então aproveitem cada segundo, cada instante que a gente tiver
para ajudar o nosso próximo. Essa mensagem, esse estudo, né, que a gente fez sobre Chico Xavier, quem quiser ler depois ou estudar um pouquinho, está nesse livro, O Homem que Falava com os Espíritos, de Luiz Eduardo de Souza. Aqui na frente tem: embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Todos nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Um fim como os contos de fada, né? E todos foram felizes para sempre. E nós vamos ser, sim, um dia felizes para sempre. Seremos, sim, espíritos de luz, emanando energia para todos que estão em nossa volta, energia de paz, de alegria e de sucesso. E para finalizarmos, né, a nossa conversa da tarde de hoje, nós vamos fazer a prece de Caritas. Que possamos elevar o nosso pensamento ao alto, entrar em sintonia com a espiritualidade maior, dizendo assim: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, e dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, e como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que é o espelho, onde deve refletir a vossa imagem. Assim seja. E assim sendo, nós pedimos ao nosso querido Mestre Jesus para darmos por finalizada a nossa reunião evangélica da tarde de hoje. Agradeço a todos que nos assistiram nessa tarde. Sintam-se todos abraçados. Saudades de todos vocês. Em breve nós estaremos juntos em corpo presente. E vamos aí compartilhar, né, de todo esse carinho que está guardado e que está querendo afagar, abraçar cada um. Né? Um abraço, muito obrigada. Obrigada a ele pelas mensagens de carinho. Né? Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Até a próxima.